Presidente Jair Bolsonaro anuncia a saída do PSL e criação de novo partido. Reforma da Previdência promulgada pelo Congresso. As novas regras já passam a valer nesta quarta-feira. Na Bolívia, a segunda vice-presidente do Senado se autoproclama presidente interina do país. Líder do grupo Jihad Islâmica é morto pelo exército de Israel e palestinos reagem com ataques de mísseis. Carro invade recepção de hospital e atinge pacientes na China. Cinema, sai o primeiro trailer de Sonic. O filme mistura animação e live action. Vocês acham que podem fugir de mim? Isso aqui é fofo. Este carro tem seguro, né? Eu sou a Erika Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique informado? Fique comigo. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro vai deixar o PSL e fundar um outro partido chamado Aliança pelo Brasil. A convocação para dar início ao processo de criação está marcada para o próximo dia 21. A decisão foi anunciada numa reunião no Palácio do Planalto e é resultado de uma crise entre o presidente e o líder nacional do PSL, Luciano Bivar. Bolsonaro deve levar pelo menos 30 parlamentares para o novo partido. Entre eles, um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, que já se desfiliou do PSL. O pedido para a criação do partido, sim, está caminhando bem, já deu uma posição. Só que para não ter essa fragmentação de informações, então a gente está por segurança não passando à frente ainda. Segundo parlamentares que participaram da reunião sobre a nova sigla, o presidente pediu para que eles não criticassem o PSL e comparou a sua saída ao fim de um casamento. Ainda que a gente queira estar no novo partido, para a gente ter esse cuidado, né? Não se fala mal da casa que acolheu a gente. Pelas redes sociais, Bolsonaro agradeceu aos integrantes do PSL que colaboraram com ele nas eleições de 2018. Depois do encontro, Bolsonaro participou no Palácio do Planalto do lançamento do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. A partir do ano que vem, a pasta vai distribuir 2 bilhões de reais a mais aos municípios que atingirem uma série de metas de atenção básica à saúde. A expectativa é que 50 milhões de brasileiros passem a ser atendidos pelo SUS. E a reforma da Previdência foi promulgada nesta terça-feira pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro não participou da sessão solene. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 103 de 2019. As novas regras da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência começam a vigorar assim que a PEC for publicada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nesta quarta-feira, com exceção das questões tributárias, que levam mais tempo, 120 dias. Com as mudanças no texto original, depois que a proposta passou pela Câmara e Senado, a economia prevista inicialmente caiu de mais de R$1 trilhão para 830 bilhões de reais em 10 anos. A política é a solução dos nossos problemas. E é aqui nessa casa e naquela casa que nós vamos construir todas as soluções, de forma transparente, com diálogo, mas, acima de tudo, respeitando, eu não tenho uma cópia aqui, a nossa Constituição. Todos gostaríamos que as reformas não fossem necessárias. Porém, a realidade nem sempre se conforma com o nosso desejo. Ou a fazíamos, ou estaríamos aniquilados. Agora, os parlamentares devem dar andamento à chamada PEC paralela. O texto ainda será analisado pela Câmara. A proposta foi criada pelo Senado para evitar mudanças na reforma da Previdência e tem como principal ponto a inclusão de servidores estaduais e municipais nas novas regras de aposentadoria. E agora à noite, a medida provisória que cria novas modalidades de saque do FGTS foi aprovada pelo plenário do Senado. Se sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, esse projeto libera o saque imediato de um salário mínimo, ou seja, R$ 998 do fundo. Quem já recebeu o valor inicial de R$ 500 poderá então retirar a diferença. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual deflagraram nesta terça a Operação La Casa de Papel. 4 pessoas foram presas, acusadas de fraudar uma licitação da Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro durante o governo de Luiz Fernando Pezão.
Segundo a investigação, esse esquema provocou um prejuízo aos cofres públicos de mais de 10 milhões de reais. O líder do esquema seria Walter José da Silva. Ele foi preso em casa, em Niterói. Com ele, os agentes apreenderam cerca de 20 mil reais e 2 mil dólares em espécie. A Polícia Civil também sequestrou imóveis de luxo, como uma casa em Angra dos Reis e um iate. A quadrilha vai responder por associação criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação. O secretário de Finanças da cidade de Itamaracá, Erival José Salgueiral da Silva Júnior, foi preso nesta terça-feira. Outras 11 pessoas também foram detidas por suspeita de peculato, fraude em licitações e associação criminosa. O esquema envolvia a dispensa de licitação para a contratação de serviços como palestras motivacionais e manutenção de computadores. Cerca de 185 mil reais teriam sido desviados dos cofres públicos. O ex-secretário da pasta, Geraldo Júnior, também está preso. A prefeitura de Itamaracá, que fica na Grande Recife, disse que a atual gestão não compactua com quaisquer atos ilícitos e que está à disposição para contribuir com a investigação. Subiu para 7 o número de praias atingidas por fragmentos de petróleo no Espírito Santo nesta terça-feira. De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, os resíduos chegaram ao litoral das cidades de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares. O óleo chegou ao Sudeste nessa última quinta-feira, da semana passada. E vários especialistas afirmam que se trata de petróleo cru e tóxico, ou seja, o mesmo encontrado no Nordeste. Ao todo, desde que surgiram no início de setembro, os resíduos já atingiram 494 localidades de 10 estados do país. O falso policial, preso há 2 anos por ataques sexuais em São Paulo, foi condenado por estuprar e roubar 9 mulheres. Os crimes foram praticados entre 2016 e 2017. Adson Muniz Santos recebeu penas que, somadas, totalizam 59 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Mas ainda cabe recurso. Ele abordava as mulheres mostrando distintivos e credenciais falsas. Adson foi acusado de atacar 26 mulheres. Das 9 condenações, 6 são por estupro, roubo, extorsão, sequestro e abuso de poder. As outras 3 por importunação sexual, ameaça e falsidade ideológica. 4 integrantes de uma facção criminosa foram presos numa operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Osasco, na Grande São Paulo. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Carapicuíba e Itapevi. Um local que funcionava como centro de distribuição das drogas foi descoberto e uma grande quantidade de maconha, cocaína, crack e skunk apreendida. Agora as notícias internacionais. O governo de Israel confirmou a execução do principal líder do movimento palestino Jihad Islâmica em Gaza. Grupos de militantes reagiram com disparos de mísseis. Quem tem os detalhes para a gente é Peterson Isidoro. Bahu Abba Abul al-Atta foi morto em casa com a esposa de madrugada durante uma operação conjunta do Serviço Secreto e das Forças de Defesa de Israel. Um míssil atingiu a casa onde estava o chefe militar da Jihad Islâmica. Pouco depois, outra forte explosão. Era um segundo foguete que caía numa área residencial ao leste de Gaza. Os ataques aéreos orquestrados por Israel também foram direcionados para Damasco, capital da Síria. O alvo era outro líder político da Jihad Islâmica, que escapou. Já o filho dele morreu. Casas, prédios e escolas foram destruídas. Após a confirmação da morte de Bahu Abba Abu al-Atta e de sua mulher, uma multidão tomou as ruas de Gaza. Os manifestantes protestaram no funeral do líder militar palestino. O alto comando israelense disse que Abu al-Atta liderou recentes ataques contra Israel. Por isso, estava na lista de alvos a serem eliminados pelo governo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o comandante da Jihad Islâmica, morto em Gaza, estava planejando um novo ataque. Em resposta à morte do líder militar, militantes palestinos fizeram vários disparos de mísseis contra o território israelense. Um deles caiu em uma autoestrada e por pouco não atingiu vários veículos.
Outros foram interceptados pela Força Aérea de Israel antes de atingir os alvos em Tel Aviv. Lojas e universidades foram fechadas e as sirenes de alarme acionadas. A Jihad e o Hamas são os dois principais grupos militantes que atuam na faixa de Gaza. E essa aliança é considerada estratégica, já que ambos defendem a criação de um Estado Islâmico na Palestina e pregam a destruição do Estado judeu. Essa nova ofensiva militar pode dar início a mais uma escalada de violência na região. Desde 2007, Gaza passou a ser dominada pelo Hamas, marcando o início do bloqueio israelense à faixa e também da divisão política do país. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Leitura Dinâmica. Bom, e os ataques continuam nessa noite. Sistemas de defesa israelenses estão interceptando mísseis disparados contra o país por meio da faixa de Gaza. Ali, ó. Essas são as imagens agora mais recentes. A polícia turca encontrou 82 imigrantes afegãos no baú de um caminhão. O veículo estava a caminho da ilha de Lesbos, na Grécia, quando foi parado. O motorista foi preso em flagrante e os imigrantes levados para um centro de deportação. Uma batida entre dois trens deixou 17 mortos e quase 60 feridos em Bangladesh. Equipes de resgate trabalharam por horas para retirar as vítimas entre as ferragens. A batida aconteceu entre uma composição vazia e outra com passageiros. Autoridades afirmaram que um dos maquinistas não obedeceu à sinalização da ferrovia. Ele e outros 2 funcionários foram suspensos. Na China, 51 crianças e 3 professores foram feridos por soda cáustica numa escola infantil. 2 vítimas estão internadas em estado grave. Esse ataque aconteceu na província de Yunnan. Um jovem de 23 anos pulou o muro do colégio, invadiu uma sala lotada e jogou o produto químico contra as pessoas. Ele foi preso. A polícia acredita que o autor do crime tinha problemas mentais. Em Hong Kong, manifestantes e policiais voltaram a entrar em confronto durante os protestos pró-democracia. O distrito financeiro de Hong Kong mais uma vez virou campo de batalha. Ainda pela manhã, enquanto as pessoas tentavam chegar ao trabalho, a polícia lançou bombas de gás lacrimogênio. Os manifestantes se defenderam com guarda-chuvas e revidavam atirando tijolos em direção à tropa de choque. Nesta terça-feira, o transporte funcionou parcialmente. Muitos ônibus foram parados pela multidão, tiveram os pneus furados. Passageiros de metrô foram obrigados a sair no meio do caminho. Este idoso passou mal e foi socorrido nos trilhos. Este vídeo viralizou nas redes sociais. Um policial jogou spray de pimenta em uma gestante que passava na passarela. Ela reclama, mas o agente lança mais spray e a imobiliza. No campus da Universidade Chinesa também houve muita confusão. Os manifestantes bloquearam ruas no entorno e atearam fogo em uma van para tentar impedir o acesso da polícia. Com as instalações danificadas, a Universidade Chinesa de Hong Kong suspendeu as aulas desta quarta-feira. Outras universidades também estão com as atividades suspensas desde segunda-feira. Segundo as autoridades, as escolas não são consideradas propriedades particulares e a polícia deve continuar a entrar e efetuar prisões sem mandado em ambiente escolar. O superintendente da polícia culpou os manifestantes pela violência dos últimos dias. A chefe do executivo, Carrie Lam, agradeceu aos cidadãos que não saíram para protestar e disse que o governo vai fazer o possível para manter as eleições programadas para o próximo dia 24 de novembro. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Leitura Dinâmica. Na Bolívia, a segunda vice-presidente do Senado e líder opositora, Janine Áñez, se autoproclamou presidente interina do país.
O anúncio foi feito logo após a Assembleia, que deveria avaliar o pedido de renúncia do ex-chefe de Estado, Evo Morales, ser cancelada por falta de quórum. Añez apareceu na sacada do parlamento e falou com a população. Meu compromisso é devolver a democracia ao país, a tranquilidade ao país. Mais cedo, Evo Morales chegou ao México depois de um trajeto cheio de obstáculos. A aeronave em que ele estava foi impedida de sobrevoar o espaço aéreo boliviano e, por isso, precisou desviar o caminho e passar por outros 2 países, entre eles o Brasil. Evo foi recebido pelo ministro mexicano das Relações Exteriores e, em entrevista à imprensa, agradeceu o governo do México pelo asilo político. O ex-líder de Estado deixou o cargo no domingo, depois de ser acusado de fraude eleitoral na eleição presidencial de 20 de outubro. O resultado do pleito apontou Evo como vencedor do 4º mandato consecutivo, já no primeiro turno, o que foi contestado pela população e mais tarde verificado por uma auditoria da OEA. Bom, e o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Jeanine Añez como presidente interina da Bolívia, então. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. No Chile, gente, mais um dia de protestos com confrontos entre policiais e manifestantes. Sindicatos convocaram uma greve geral e vários serviços não funcionaram. Na capital Santiago, uma marcha pacífica ficou violenta. Depois, no fim, os policiais usaram canhões d'água, bombas de gás lacrimogêneo, tudo para conter a confusão. Desde o início dos atos, há 26 dias, pelo menos 20 pessoas morreram nesses confrontos. Na tentativa de acalmar os opositores, o presidente Sebastián Piñera anunciou um plebiscito para criar emendas na Constituição. Ataque de fúria dentro de uma unidade básica de saúde em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Uma mulher agrediu a gerente da UBS e quebrou computadores e cadeiras. A agressora contou à polícia que entrou em surto depois que o atendimento psicológico foi negado à filha dela. Mas funcionários disseram que a mulher queria um atestado médico. O atendimento na UBS precisou ser paralisado. Na China, pacientes de um hospital aguardam atendimento médico e são surpreendidos por um carro desgovernado. Veja que o veículo arremessa 2 portas de vidro, empurra as cadeiras e prensa um homem contra a parede. Apesar do susto, as vítimas tiveram ferimentos leves. A causa do acidente é investigada. A Polícia Civil ouviu os 2 homens flagrados num vídeo cometendo injúrias raciais contra um segurança no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. As ofensas aconteceram no último domingo, agora no fim do clássico entre Cruzeiro e Atlético. As agressões contra o segurança Fábio Coutinho começaram com um cuspe no rosto. Em seguida vieram as injúrias raciais. Os 2 torcedores do Atlético que aparecem nas imagens foram identificados e intimados a prestar esclarecimentos. Acompanhados de uma advogada, os irmãos Adrierre e Natan Siqueira da Silva se apresentaram à delegacia. Quero pedir perdão a ele, a todos os insultos que eu fiz, pelo cuspe que eu proferi a ele, pela minha atitude impensada naquele momento, que eu não sou racista. Eu estou completamente arrependido do que eu falei. Eu tenho irmão negro, né? Tenho pessoas que cortam meu cabelo que é negro. Se dou com vários amigos negros, não tem nada contra. Isso não foi da minha índole. Eles foram ouvidos e liberados. Na última segunda-feira, o segurança agredido registrou a ocorrência e a polícia abriu um inquérito. A gente vai continuar dando andamento no inquérito policial. Algumas testemunhas podem ser que sejam ouvidas, né? As imagens serão enviadas para a perícia para que sejam analisadas e o inquérito será concluído e remetido à justiça. Nada contra, não guardo rancor, mágoa, porque não cabe a mim julgar, mas ele vai ter que responder. Racismo, homofobia, vamos dar um basta disso. A pena para os casos de injúria racial pode chegar a 3 anos de prisão, mais pagamento de multa.
E o Fluminense vai ter um desfalque importante aí para a sequência da luta contra o rebaixamento, gente. O goleiro Muriel sofreu uma fratura na mão esquerda e está fora do restante do Brasileirão. Essa lesão foi no último domingo, durante a derrota do tricolor carioca para o Internacional no Beira-Rio. Com 34 pontos, o Flu é o 17º na competição. A seleção brasileira se prepara para o amistoso contra a Argentina, sexta-feira na Arábia Saudita. Eu me sinto realizado nesse momento, né? Acho que aquele sonho de todo menino brasileiro, desde de criança, é um dia vestir a camisa da seleção brasileira e hoje eu poder estar aqui junto com esses jogadores que eu já acompanho há muito tempo, como você falou, poder jogar do lado deles, acho que eu me sinto realizado e muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida. E a gente segue falando do Fla porque, segundo o jornal português A Bola, o rubro-negro ofereceu uma proposta de renovação ao técnico Jorge Jesus. O atual acordo vai até maio do ano que vem. A oferta seria de R$2 milhões mensais, além de mais 2 anos de contrato. Sonic, o famoso personagem de game, ganhou um filme em live action com animação. Esse aqui é o primeiro trailer oficial. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. Aprontando todas e causando a maior confusão, o ligeiro porco-espinho precisa escapar da ira do Dr. Eggman, interpretado por Jim Carrey, ao lado de Tom. É o papel de James Marsden. A missão é impedir que o cientista louco domine o mundo. Vocês acham que podem fugir de mim? Isso aqui é fofo. Este carro tem seguro, né? Sonic, o filme, foi produzido por Tim Miller e dirigido por Jeff Fowler. Na versão em português, o personagem é dublado por Manolo Rey, o mesmo dublador de Will Smith. A estreia está marcada para o dia 13 de fevereiro. Este é o meu poder. Era proibido virar à esquerda. E eu vou usar para proteger os meus amigos. E saíram novas imagens de Um Lindo Dia na Vizinhança. É uma cinebiografia de Fred Rogers, protagonizada por Tom Hanks. O longa retrata a trajetória de Fred Rogers como criador de um famoso programa infantil de TV dos anos 60 e mostra ainda como floresceu a amizade inspiradora e surpreendente entre o apresentador e o jornalista Tom Junod. O filme chega às telonas no dia 23 de janeiro. We need to let people know that each one of them is precious. E olha que bacana, o ator Will Smith publicou um vídeo inusitado em redes sociais em comemoração ao aniversário do filho mais velho dele, o Trey, que fez 17 anos. Aliás, 27. No vídeo bem caseiro, Will Smith brinca com as referências da trilogia Matrix e luta com o filho recriando ali cenas do longa. A produção é uma tradição da família. E ele explicou essa situação aí, é o seguinte, quando o Trey era pequeno, todos os anos, no aniversário dele, eles gravavam um episódio da sátira. O Will era o bandido que tentava matá-lo e o Trey tinha que defender a família. You're becoming a nuisance. Rolou até efeitos especiais, gente, olha aí. E faltando menos de um mês aí para a estreia do romance natalino, uma segunda chance para amar, o elenco comentou os bastidores da gravação. Roda aí. O diretor, Paul Feig, considerou o longa uma carta de amor para Londres. Rodado na capital do Reino Unido, a cidade serviu como um cenário perfeito. Os protagonistas Emilia Clarke e Henry Golden, além da produtora Emma Thompson, falaram um pouquinho sobre como é que foi gravar num lugar tão bonito e iluminado. Every part of this movie has got fairy lights in. Now is the time for romance. Christmas, I gave you my heart. Christmas in London is magical.
there is a festive spirit. All these elements go together to create this fully immersive emotional experience that is the ultimate Christmas tale. A trama conta a história de Kate, uma funcionária de uma loja de itens de Natal, mas que funciona durante o ano todo. E ela sempre se veste de elfo. Cansada dessa rotina e da vida azarada, acaba conhecendo o misterioso Tom. A partir daí, as coisas começam a mudar para melhor. A trama fala de amor próprio e esperança. A estreia no dia 28 de novembro. E a banda Weezer divulgou o clipe para o single California Snow do Black Album, que já foi lançado. Esse vídeo aí conta com a participação dos atores Adam Devine e Barack Hardley. A faixa está na trilha sonora do filme Spell. A leitura fica por aqui, uma boa noite para você, bom descanso e a gente se vê amanhã.